Oi, gente, boa noite, tudo bem? Hoje a gente está aqui para o nosso terceiro podcast. E eu estou aqui com a minha amiga Adriana Vasconcelos. É uma pessoa que tem uma história muito legal e eu resolvi trazer, porque, como prometido, eu falei para vocês que ia trazer a história de quem trabalha no ramo. E acho que essa moça aqui já nasceu no ramo. Então vamos lá. Tri, pode se apresentar. Eu me chamo Adriana Vasconcelos, sou a primogênita do meu pai e o braço direito dele na oficina, posso dizer assim. Acho que eu posso dizer assim, né? Pode. Porque lá eu sou dona, sou filha, sou psicóloga, sou tudo. Isso é ótimo. Eu acho muito incrível. Acho que uma das coisas que ele me fez mais querer que você viesse para cá é por causa dessa coisa de família. Porque às vezes que eu tive a oportunidade de ir até lá, e eu vi o quanto que você. Aquilo não é só o trabalho. Né? E você deixa bem claro, assim, você deixa bem transparente que não é só trabalho. Isso é bem legal. Mas vamos lá, trabalho. É minha vida. Então, eu vou fazer algumas perguntas para você, tá? Vou começar pela primeira. Ó. Me conta um pouco da sua história profissional. Se ela foi escolhida por amor ou pela necessidade. É engraçado, porque meu sonho de vida sempre foi ser advogada. Como você sabe, né? Eu tranquei no sétimo, oitavo semestre de Direito. Mas eu ingressei na oficina com 15 anos depois de aprontar na escola. O meu castigo foi: você vai trabalhar na oficina. Foi literalmente assim que eu entrei na oficina. Eu não tinha projeção nenhuma, eu sempre fui a mimadinha do papai e da mamãe, que eu nunca passei nenhuma vassoura em casa. Sério? Uhum. Meu Deus, eu não acredito. Eu fui literalmente criada, sabe, esses meninos antigos que a mãe não deixa lavar um copo, a mãe não deixa passar um pano no chão, a mãe não deixa fazer nada. Então eu aprontei na escola e o meu castigo foi esse, começar a trabalhar na oficina. Eu tinha 15 anos. Meu Deus, eu nunca imaginaria. Foi exatamente assim. Pô, que legal. E eu ia perguntar assim, você sonhava em planejar algo que não fosse trabalhar em oficina? Aí você meio que já respondeu, né? Que você queria ser advogada. Era meu sonho de vida. Eu queria ser advogada, me formar em direito para virar delegada. Ah, para virar delegada, não para ser advogada. Eu queria, eu vou advogar por um tempo, porque depois desse tempo eu posso virar delegada. Minha trajetória seria essa. Ainda sonha com isso? Não, eu não me vejo mais fora da oficina. A oficina, ela tem disso mesmo. Você já trabalhou em outro lugar? Sim. Já trabalhei na Drogasil. Quando eu fiz 18 anos, eu saí da oficina e fui trabalhar, que foi quando eu já tinha o Luiz, né? Eu engravidei, aí trabalhei na oficina um certo tempo, aí como grávida não pode ficar na oficina, aí eu saí, não quis voltar para cuidar do Luiz, aí comecei a trabalhar na oficina. Na Drogasil, com 18, foi assim que eu fiz 18 anos. Aí, mimada, meu pai um dia, eu tomando banho, meu pai viu que eu tava muito cansada, eu tava emagrecendo demais, ele mandou eu sair. Aí eu simplesmente cheguei no outro dia e pedi demissão. Aí, quando eu fiz 21, aí voltei pra oficina. Aí saí da oficina de novo por birra, brigando muito com meu pai, brigando, coisa de filho. Saí da oficina e fui trabalhar no Rodonel. Trabalhei 2 anos no Rodonel como primeiro atendente de pedágio, de praça de pedágio. Aí depois eu fui trabalhar naquelas menininhas do Sem Parar. E depois eu fui trabalhar no 0800, que eu falo pra todo mundo que a profissão que a pessoa mais ama no mundo é trabalhar com caminhoneiro. Porque pensa a gente boa, pra não falar outra coisa. Aí saí do Rodonel, trabalhei com meu pai de novo. Voltei pra oficina. Aí saí da oficina porque foi quando eu decidi que eu queria fazer faculdade e tal. Aí pra não, meu pai não ser obrigado, além de me pagar um salário, me pagar minha faculdade, porque o sonho de todo pai é ajudar o filho a pagar a faculdade. Aí eu fui trabalhar no Mercado Pago. Mercado Pago e Mercado Livre. Aí fiquei lá 1 ano e pouco. Aí foi quando meu pai conversou comigo de novo, que foi dessa última vez. Ele falou, não, eu preciso de que você venha pra oficina pra me ajudar e tal. Aí foi quando eu saí e falei, agora é pra sempre. Porque eu sempre gostei. Sim. Entre indas e vindas, eu sempre trabalhei na oficina. Sempre estava na oficina. Não sabia que eu tinha trabalhado em tantos lugares. Sim. Eu imaginei que você tivesse saído assim para trabalhar em um ou outro lugar, mas não imaginei que fosse
tão vasto assim, né? Muitas idas e vindas. Mas é aquela coisa, pai, né? A gente pode ir no mesmo lugar. Então, tá. Me conta um pouco sobre o fardo social e moral do peso de continuar o negócio com seu pai. Quando eu vi que teria essa pergunta, é muito engraçado, porque segunda-feira eu falei com meu pai justamente sobre isso. Segunda-feira. Ele precisou fazer uma viagem rápida e eu tenho um problema muito grande ainda, que é meu pai tem 30 anos de profissão, ele tem aquele tato de chamar cliente para dentro da oficina. E que eu assumi mesmo que eu tô realmente dentro da oficina de vez tem 5 anos. Então eu ainda não peguei esse tato. E na segunda-feira eu falei pra ele, depois eu vou te mostrar o áudio que eu mandei pra ele, falando bem assim, eu não aguento mais. Porque quando você não tá dentro da oficina, a oficina fica vazia. A oficina não tava vazia, mas na minha cabeça estava. Porque quando meu pai tá lá, tipo, não tem nem onde estacionar carro. E se tá tendo lugar pra estacionar carro, pra mim eu não tô como ele. Então eu acho que o fardo maior pra mim é isso, aceitar que, tipo, conquistar esse espaço vai demorar um pouco. Que as pessoas chegam, o Adriano tá aí? Não, não tá. Ah, tá bom, então depois eu volto. Então, tipo, isso meio que magoa um pouquinho, sabe? Que dá a entender que eles ainda não confiam em mim como eu queria que confiasse. Isso é só conta. Isso eu acho que, tipo assim, eu já acho que tempo, técnica, mas assim, eu acredito que, obviamente, você vai conseguir. Né? Até porque uma hora seu pai vai ter que parar e aí ele vai ter. E a galera vai ter que entender que você vai dar continuidade naquilo. Mas né? Isso dói. Isso eu falo que dói muito. Quando a gente não consegue meio que caminhar o caminho do nosso pai ou da nossa mãe, a gente tem aquele espelho. A gente tem um certo. E eu já me cobro muito, então isso meio que faz eu me cobrar mais ainda. Sim, eu imagino. E aí você tem um filho. Aí você tem que tá falando, mas meu filho, né? Porque assim, você não quer decepcionar seu pai, mas você sabe que você também tem um filho. Que você também não pode decepcionar. Exatamente. Né? E ele tem que ver aquilo continuar. E eu falo pra ele, que nem terça, quarta-feira a gente tava falando sobre isso, que ele quer muito ir pra oficina. Só que eu falo pra ele, você tem que adquirir uma maturidade, porque às vezes eu acho que nem eu tenho maturidade pra estar dentro da oficina. Que tem coisas que eu olho e falo, não é possível, meu Deus. Então, tipo, eu vou tento, o que eu trabalho muito em mim, eu vou passando pra ele. Porque se um dia for ele que estiver lá, eu não quero que ele passe por essas frustrações. A gente sempre quer. Mas às vezes a gente proteger também, muito. Mas assim, é da mãe, não tem o que fazer, né? O meu sonho de vida é minha filha trabalhar um dia comigo, a pequena. Ele fala por conta que ela vai comigo. Você já fez algum curso a longo ou pequeno prazo, assim, mas que foi fundamental para você executar o trabalho hoje na oficina? O curso de elétrica, porque eu sou louca por injeção eletrônica. E o curso de elétrica é justamente por isso, porque eu tô me moldando de pouquinho, que eu quero muito aprender a mexer com módulo. Então o curso de elétrica para mim ele foi essencial num momento que a gente tinha um funcionário, que esse funcionário ele um colaborador, né, que às vezes eu falo funcionário, colaborador. Ele me ajudava muito. Ele dentro da oficina ele sempre foi o que mais me incentivou. Sim. E entre engalfinhadas e outras, a gente foi meio que se distanciando, e muitas vezes eu tinha dúvidas sobre a elétrica, sobre a injeção, que eu queria perguntar para ele, só que aquele nosso orgulho não deixava. Aí foi quando eu decidi fazer o curso de elétrica. A melhor coisa, não foi? E teve um carro que ficou assim, 6 meses, maltando, a gente levou ali, levou aqui, levou em caras que davam curso para mexer. E graças ao curso de elétrica, eu consegui descobrir o defeito do carro. Então, pra mim, foi a melhor coisa do mundo foi eu ter feito esse curso. Uhum. E onde você fez esse curso? No Senai. Senai? Uhum. Legal! Esse curso de elétrica automotiva no Senai. Bacana. Acho que foi mesmo que a gente fez, né? A gente tem uma funcionária lá na oficina e ela trabalha na recepção. Mas ela fez, porque eu sei que ela fez junto com o meu sobrinho. Sério? O meu sobrinho faz elétrica. Muito bom. Aliás, ele já se formou. Hoje ele trabalha num negócio de elétrica solar. Aí ele trabalha fazendo painel, coisas de empresa grande, sabe? Mas ele gosta muito. Queria muito que ele me testasse na área automotiva, mas
Querer não é poder, né? É coisa de louco. Mas eu queria. Você usa rede social para aprender alguma coisa? Sim. Muito. Motor 3 cilindros. O Instagram. Muita gente leva o Instagram como uma ferramenta para cuidar da vida de famoso, para isso, para aquilo. Hoje em dia eu entretenimento, né? Entretenimento, Eu uso para seguir muitos mecânicos, que nem no Rio de Janeiro tem um rapaz que eu esqueci o nome dele, mas ele é o rei do 3 cilindros. Aí assistindo alguns vídeos, a gente apanha muito com 3 cilindros, porque 3 cilindros é a maldição do mecânico no século XXI. Eu imagino. Então, eu assisto muito vídeos dele, aí às vezes eu falo, pai, ó, eu vi isso, eu mando os vídeos pro meu pai, meu, não acredito. Tipo, eu uso muito a rede social, por quê? Porque uma vez um cara virou pra mim e falou bem assim, se tá aqui, não é o primeiro, joga no Google. Esse defeito, ele não é único, joga no Google. E eu fui começando a pegar isso. E você, seguindo as pessoas certas no Instagram, você percebe que realmente aquele seu problema não é único. Não é único. Porque eu vejo muito no Instagram que tem um cara que eu esqueci o nome dele, mas ele é muito top. Eu vou te mandar o perfil dele pra você entender o que eu tô falando. Depois você me manda essa galera aí que eu quero curtir. Eu quero seguir todo mundo. E ele, a gente tava com muito problema com o funcionário e tal, e seguindo ele eu vi que o problema é geral. Não é uma coisa assim que é só ali na oficina. Essa questão do 3 cilindros, eu pensava muito que era falha dos meninos, mas não é. Realmente, o carro é uma maldição. O carro, ele veio assim, tipo, pra acabar com a vida. Aí eu vi também um videozinho que o cara explicava uma coisa que eu explico muito isso pros clientes hoje em dia, que nem o Peugeot. O Peugeot, ele não é um carro ruim. Só que o Peugeot, ele é um carro francês. Na França, o frio, o calor na França é o frio pra gente. Para finalizar. Quando aqui tá muito frio, pra eles lá é um calor. Eles não aguentam. Na Europa, pra lá eles é um calor. Essa semana eu estava falando com o cliente justamente isso. O cliente falou que pegou 50 abaixo de 0. Aí você tá entendendo? Aí como você me traz um carro? Aí eu vi isso, eu tô puxando isso porque, tipo assim, eu vi isso no Instagram. Que o cara falava, aí você imagina, um carro que foi projetado para viver num país onde é frio, vir pro país tropical. Vir aonde é muito calor. Muito quente. Muito quente. Não é que o carro não presta, é que ele tá fora do habitat dele. E os componentes eletrônicos, eles vão se adaptar? Eles são feitos para se adaptar? Exatamente. Não aqui. Que nem vai a gente morar fora. Vai viver doente? Vai viver doente. A gente já fica na baixada e já fica doente, por causa da maisia, né? Você aguenta ali um pouquinho, mas tem aquela coisa. Aí eu fico, às vezes eu falo pro meu pai, você pensa que eu tô moscando no celular, mas eu tô estudando. Eu já dormi assistindo vídeo no YouTube. Eu também. Pra descobrir defeito de carro. Na verdade, uma vez eu comecei a ver a internet quando, sabe as luzes de avaria? Você ia fazer checklist, eu de avaria assim. E eu sempre fui curiosa. Aí eu fazia a minha parte, depois eu ficava ali, aí eu vou lá jogando no YouTube. Que luz é essa? O que serve essa luz? Essa luz essa luz. Aí depois eu ia lá e perguntava. Porque por às vezes nem todo mundo tem a paciência de explicar. Ainda bem que tem internet hoje. Ainda bem. Mas ainda bem. Vamos lá. Existe alguma ferramenta preferida ou algum procedimento que você considera a sua especialidade? Injeção eletrônica. Ali eu falo, quando chega esses carrinhos mais novinhos, que nem tem o March. O March tem que, pra você tirar o bico deles, tem que tirar o coletor inteiro. O Creed, Sandero. Aí meu pai já olha pra minha cara e fala, deixa comigo. Porque dependendo do que for, você tem que tirar tipo a tampa ali todinha. Eu desmonto aquilo ali rápido. Amo. E agora eu tô tentando me especializar em ar-condicionado, mas tô tentando. Faça isso, por favor. Faça isso. Porque às vezes a gente pega cada coisa e fala assim, meu Deus, como é isso? Eu tô com uma Levi nesses dias. Aliás, ela tava lá com a gente hoje, de novo, acho que pela terceira vez, pra desmontar tudo. Porque primeiro era o bico, depois era a vela, aí trocou bico, vela, cabo, bobina, e agora deu pau de novo, parece que o alternador.
Porque aí você tem que desmontar tudo à frente, porque É horrível. E os pés são os fofos, né? Uhum. Então. Vamos lá. Qual é o maior desastre ou erro mais engraçado que aconteceu no começo da sua carreira, que você aprendeu com ele? Amo injeção eletrônica, porém não troco vela. Quando assim que eu entrei na oficina. Curioso isso. Amo injeção e não troca vela. Assim que eu entrei na oficina, meu pai pediu pra me soltar as velas de um firezinho. E tipo, tinha muito tempo que ninguém mexia o palhozinho fire. Quando eu tirei ali na força, a vela quebrou. Eu, com medo, terminei de tirar, mas não tem aquela parte branquinha? Aquilo ali, ó, corta com a beleza. Entrou pra dentro do pistão. O que era uma troca de vela virou um motor. Porque riscou as paredes ali do bloco. E meu pai Isso que eu ia perguntar. Caiu, quebrou, caiu lá pra dentro, riscou a parede do bloco, vai lá fazer o motor. E eu não troco. Tanto que se chega pra trocar vela, meu pai quer que eu vou lá, se é pra trocar vela, os meninos já vão direto. Pode ir. Porque eu não troco. Peguei trauma. Mas tem coisa na carreira que a gente não gosta. Eu, particularmente, odeio carro de enchente. Quando chega em carro de enchente, eu tenho que fazer a vistoria, eu vou fazer a vistoria, porque é meu trabalho. Mas fala assim, nossa, adorei, chegou um carro de enchente. Não gosto. Mas deve ser várias coisas. E olha, ainda assim, eu ainda abro a porta quando ele está em cima do guincho. Se eu ver que a água deu ali no painel, eu já falo, pode pegar. PT? Já vou, nem esquenta minha cabeça. Se ele for automático, então, amiga, eu nem tô. Não sabia. Meia dúzia de foto, pode levar carro. Teve um amigo meu que ele perdeu dele ali no Crispim assim, que ele falou que a água bateu quase no teto. Ele falou que a própria mulher no telefone falou pra ele, moço, mas a água tá onde? Ele tá quase no teto. Eu já vou dar o PT pelo telefone. Sim, a água sobe até a altura do volante. No carro que não é automático, aí beleza, ainda pode falar que você não consegue de repente fazer alguma coisa. Mas o carro é automático e já subiu ali um pouquinho para cima do console, aonde fica a alavanca do câmbio, esquece, já perda. Porque tem módulo lá embaixo. Né? Tem módulo lá embaixo, tem módulo dentro do painel. Então, aí a água, aí a gente não sabe, né? Entrou água, deu tudo. O módulo nunca mais é o mesmo. Aí você casa com o carro. Casa com o carro. Eu acho que é por isso que eu não gosto, porque assim, todas as vezes que a gente consertou carro de enchente, esse carro volta. E não é nem porque você não executou um trabalho, não, imagina, às vezes você soltou um puta trabalho, levou, trocou feltro, fez higienização, tirou, arrancou banco, arrancou tudo, tirou tudo do banco, lavou, o carro tem outro cheiro, aí vai lá no motor, higieniza tudo, passa desengripante em todos os conectores que tem que fazer, troca os óleos, troca os filtros, entrega o carro, e mesmo assim ele volta. Porque você não tem menção até onde a água foi. Uma vez que ela entra lá para dentro do módulo, nos conectores, você não tem noção. Como é que você vai medir para até onde a água foi? O meu pai, ele vendeu a Zafira dele por conta disso. Porque foi, entrou, aí fez um furaço assim no cárter, no bloco. Aí bololô, trocou motor, fez isso, fez aquilo, o carro nunca mais foi o mesmo. Ele pegou e vendeu. É outra coisa que não, você vai pegar. Você tá andando com o carro é um motor, né? Aí teve enchente, estourou, a biela virou um anzol, porque às vezes vira um anzol a biela, quebrou o bloco. Ah, só quebrou o bloco, vamos lá, troca, vai vir um outro motor, coloca. Não é a mesma coisa. Não fica. Podem falar o que quiser. Ah, mas o motor original. Claro, não vai vender motor do mercado alternativo. O motor é original. Mas não é a mesma coisa. Não fica a mesma coisa. É sempre assim. Por isso que eu não gosto de carro de enchente. Por causa desses 1001 problemas que dá. Mas enfim. Eu gosto de colisão mesmo. Qual a vantagem ou diferencial de ser mulher e trabalhar nesse ramo? Você acha que existe um olhar diferente na hora de diagnosticar algum problema? Olha, vamos lá. Hoje, por exemplo, entrou uma Zafira, aí tava meu corrido, eu falei pro meu pai, vai mandar o Júnior ou quer que eu passe o aparelho? Meu pai, não, você passa. Aí eu fui lá, passei o aparelho, levei o cliente pra dar uma volta no carro. Aí quando eu dei essa volta com ele no carro, ao meu ver, o carro tava normal. Só que, você sabe o que é o catalisador do carro, né? O carro, ele ficava fazendo um barulho como se o catalisador tivesse oco. Aí eu entendi assim, não. Ele falou que o carro ficou ruim, depois colocou um álcool e tal.
Aí eu peguei e falei pra ele, pode ser que o catalisador esteja ruim e tal. Só que ali você já vê que o cara vira pra mim e fala, mas quando ele fala aquele mais, eu já falo, mas vamos lá que eu vou pedir pro Júnior e pro meu pai olhar pra você. O diagnóstico que o meu pai ou o Júnior dá é o mesmo que eu dei. Mas ele não vai acreditar em você. Isso, você entendeu? Mas eu também tenho as minhas vantagens, assim, olha, eu fui na minha viagem pro Beto Carreiro. O cara foi lá, eu saí na sexta, ele foi na sexta, ele foi no sábado. Quando eu cheguei na segunda, ele, o que aconteceu? Eu falei, por quê? Porque eu vim aqui 2 dias e você não tava aqui. Eu não toco, esse é o cliente que eu não toco no carro dele, porque é parte de suspensão, óleo, essas coisas. Isso eu não faço. Sei fazer? Sei, mas o meu pai não deixa eu fazer porque não é um serviço para você fazer. Só que esse é o meu cliente. Na percepção dele, o carro dele é meu da hora que entra, que eu pego a chave da mão dele, até a hora que eu entrego, ele faz o pagamento para mim e tal. E tipo, esse é o cliente que me motiva. Sim. Tem cliente que ele chega lá e vira pro meu pai e fala, mas limpeza de bico. Tem uma Madalena, aí que eu vou mandar ele assistir. Porque ele falou bem assim pra mim, uma vez, Dri, meu carro tá horrível, tá bebendo demais. Sim. E eu faço um esquema lá nos bicos que o carro fica econômico. O povo pensa que não, mas eu tenho vídeo dele comprovando que ele filmou lá, ele na Bandeirantes. Aqui, Adriana, meu carro tava fazendo 14, 16, alguma coisa assim na estrada. E ele também é um tipo de cliente que me motiva, porque ele vira e fala assim, Dri, tá na época de você fazer aquele esquema pra mim. Trocar vela, trocar cabo, limpar bico e tal. E são serviços dentro da oficina que só eu faço. Por quê? Porque YouTube, curso que eu faço online, estudar, ler manual do carro, não é todo mundo que tem essa paciência. Amiga, não é. Entendeu? E às vezes precisa? Precisa. Eu tenho um livrinho lá que eu sei, tipo, pela numeração do bico, quantos bar aquele bico pode ou não pode. Então, tipo assim, os clientes que eles acreditam e confiam nisso é o que me motiva. Porém, tem clientes que, tipo, sou eu que mexo no carro dele, mas meu pai tem que falar que foi o Júnior que fez. Senão ele fica voltando lá recorrente, porque na cabeça dele o que eu mexi não ficou bom. E na maioria das vezes não é homem, é mulher, tá? Acredito que é o mal do cliente. Eu já tive assim, várias situações, tanto com homem quanto com mulher. Quando eu entrei para trabalhar lá no Einstein, tem uma empresa que levava carro pra gente. E o Ângelo atendia, e a menina que mandava carro era uma mulher que mandava carro. E aí o Ângelo foi embora para Maceió, tá? E eu fiquei, né? Aí eu fiquei, vou atender os clientes que o Ângelo atendia. Normal. Cara, essa mulher falou comigo 2 vezes. Nunca mais eu peguei o carro dela. Ela nunca mais mandou carro pra mim. E eu atendi ela do mesmo jeito que eu atendo todo mundo. Mas ela nunca mais mandou um carro pra mim. E na última ligação que eu fiz pra ela, ela falou assim, tá bom, já que o Ângelo não tá aí, deixa. Tipo... E não mudou nada, sabe? A empresa é o mesmo, é tudo o mesmo. Só a pessoa que não tá lá. Mas ela nunca mais mandou nenhum carro. E você fala assim, mas o erro é seu? Pô, eu trabalho com 25 anos atendendo cliente todo dia, povo da seguradora todo dia. Se você pegar o telefone e ligar pro pessoal da Azul, passionista, todo mundo me conhece. E eu vou atender a mulher de jeito diferente? Não. Muito pelo contrário, as mulheres vão muito lá e se sentem totalmente acolhidas porque só tem mulher atendendo. Lá não tem homem atendendo. Tem assim, o chefe de oficina que faz checklist quando o carro entra. Mas o primeiro atendimento, a vistoria, toda a parte burocrática, quem faz isso são as mulheres. E ainda tem esse problema de... Eu falo que não tem, mas tem. Que o machismo maior, ele não vem do homem para quem trabalha, tipo, com serviços diferenciados. Mulher, que ela tá num serviço que não é de mulher, porque, tipo assim, a gente pode trabalhar no que a gente quiser. Só que quando é um serviço, um trabalho atípico, o machismo maior nunca vem do homem. É muito pelo contrário. Vem da mulher. Porque a mulher, ela não aceita. Muitas vezes tem aquela rivalidade, que eu não sei que rivalidade é essa que inventaram. Eu queria também entender. Eu juro que eu queria entender. Aonde se planta tanta rivalidade feminina? Outro dia eu estava escutando que aqui em casa a gente tem meio que o mesmo gosto musical. Aí a gente estava embora escutando as meninas, adoram a Júlia Costa, Duquesa. Aí a gente colocou uma música da Júlia Costa. Não lembro se era realmente Júlia Costa, acho que era um trap lá. Eu falei pro Giovana, cara,
Que música você tá escutando? Tô te desconhecendo, filha. Ela, não, mãe, tava passando. Eu falei, gente, que música horrorosa. A música fala de rivalidade feminina, do começo ao fim. Eu falei, gente, é tão bonito quando você segura a mão, quando você vai junto, quando você torce pela felicidade da outra. Porque vocês sobem no mesmo jeito. Ninguém tá, ai, porque não, o serviço dela, tipo, ela é uma manicure, ela trabalha numa loja, ela vai ter mais estágio, mais poder do que a gente que trabalha na oficina. Eu costumo falar. Acho que nem a questão financeira, que é bem diferente. Eu gosto muito Tem cliente que chega lá, eu não dirijo. Chega com o esposo, eu não dirijo. Eu falo, mas você tem que dirigir. Tem um rapaz que ele virou pra mim e falou: minha mulher agora não deixa meu carro mais na garagem. Eu falei, mas é claro, meu amor, carro feito não dá. Mas tipo, ela tinha medo, eu fui falando. Eu sou a rainha de bater carro. Desde que eu aprendi a dirigir, eu parei de bater carro. Não, no meio do ano passado eu ainda bati o carro. Ah, mas eu tenho medo de bater. Meu amor, bater é consequência. Meu pai, eu falo isso porque o meu pai falava isso. Eu sempre dei prejuízo pra ele, mas quando eu peguei o trauma, eu falei pra ele, eu não vou dirigir mais, ele falou, bater é consequência. Mas se a gente ficar pensando assim, a gente não vai. O meu primeiro carro, o Fit, lembra? Uhum. Gente, quando a primeira vez que você foi lá na oficina, você tinha batido ele em algum lugar, o cárter dele. Que eu lembro que eu desci essa ruazinha aqui, eu morrendo de medo. Ó, eu bati o cárter dele aqui em cima. Gente, então eu não consigo entender essa coisa de não bater carro. Você vai bater. Você vai aprender a dirigir, você vai bater. Muito é uma coisa que eu falo. Compra um carrinho mais ou menos, que você possa dirigir, e vocês tenham consciência de que você vai bater. Você vai bater tentando estacionar, você vai bater saindo, você vai bater no estacionamento, você vai bater... A minha bichinha aqui, ó. Troquei o quê? Junho. Já tem ralado para as 4 portas, ela tem raladinho. Eu vou fazer o quê? Gente, eu tô na rua, tô propício a qualquer coisa, eu vou de estacionamento, eu pego uma pilastra, eu pego isso. Outro dia eu fui no SAMU, quando eu voltei, tava vermelho. Eu falei, poxa, que o SAMU hoje saiu caro. Mas tá tudo bem. Mas é isso que eu falo, tipo, aí vem às vezes essa rivalidade das meninas. E eu falo, gente, mas eu incentivo tanto, eu tô aqui pra cuidar, pra incentivar. E a mulher não quer. Aí chega lá, e é muito assim, o Adriano tá aí? Aí eu, não, é só com ele, só. Às vezes a pessoa fica 1 hora, 40 minutos parada esperando meu pai, mas não fala pra mim. Aí no final, vamos supor, é só passar um aparelho. Aí meu pai, quem passou o aparelho é minha filha. Aí a cara da pessoa, puf, vai no chão. Porque se tivesse me falado, eu teria passado o aparelho, não ficaria isso, não teria ficado esse tempo todo esperando. Porque quem vai passar o aparelho é você, quem vai receber é você. Ela podia ter ganhado tempo. Você entende? Então, tipo, antes eu já chorei muito dentro do banheiro, já fiquei muito chateada, muito frustrada. Só que hoje em dia eu falo, ai gente, não vale. Não vale. Realmente não vale muito a pena, não. Mas a gente que trabalha com esse ramo, tem hora que dá realmente vontade de você entrar no banheiro e chorar horrores. Eu já fiz isso várias vezes. Entrei, chorei, lavei o rosto, saí, tá tudo bem. Vamos. Vida que segue. Vida que segue. Vamos para a próxima. Qual é a frase mais absurda ou machista que você já ouviu de um cliente ou um colega? E você reagiu? Gente, olha, a mais absurda é porque é uma coisa que, tipo assim, pode ser, mas deixa ela, filha do patrão. Essa eu acho que não é que é absurda, é que tipo magoa. Eu acho que te diminuiu. Não te diminuiu, porque assim, você é filha, mas assim, tipo, tirou a sua funcionalidade. Exatamente. Né? A sua produtividade. Não quis você, a sua capacidade, porque você era, pelo simples fato de você ser filha. Ou não é uma frase, mas é o dizer das pessoas que tipo, já tá com a vida ganha. Trabalha com o papai. Então isso são coisas que tipo assim, as pessoas elas tirarem o meu mérito, que eu tô ali. Hoje eu falei isso pra uma colega minha que foi lá. Eu trabalho com meu pai direto há 5 anos. E me vindo desde os 15, mas direto há 5 anos. Se eu fosse imprestável ali, se eu estivesse ali só porque eu sou a filhinha do papai, ele pagou tanto curso pra mim, me deu tanto estudo, que ele não me manteve ali dentro. Não. Então eu acho que isso magoa, tipo, as pessoas achar que eu só estou dentro da oficina porque eu sou... você é filha do papai. Entendi. Isso aí é foda. E eu não reajo mais, porque eu entendo que... Eu ainda falo assim, é recalque. Sim, é recalque. A maioria das vezes é recalque. Muita gente queria estar no mesmo papel e não pode. Exatamente.
Principalmente se você vê que partiu de um colega de trabalho, né? Mas é isso. Ó, você já teve que provar o seu conhecimento para algum colega seu? Tipo assim, mostrar a sua capacidade? Porque, tipo, tava desconfiando, tava duvidando. E você teve que ir lá mostrar que realmente... Pro meu próprio pai. Pro meu próprio pai, diariamente. Às vezes ele, você tem certeza? Tenho. Você tem certeza? Tenho. Você tem certeza? Então vai lá ver. Não só pelo fato de eu ser mulher, mas pelo fato de eu estar aprendendo. Ah, sim. Entende? Mas tipo assim, então vai lá ver. Aí vai lá ver, mas é porque eu tenho que ter certeza. E meu pai tem um ditado bem assim, eu só acredito naquilo que eu vejo. Aí eu brinco com ele às vezes. Vai lá, eu só acredito no que eu vejo. Vai lá e vê. Que nem, eu tenho no mesmo pontinho assim, a vela. Prisma, esses prismas mais novos. Eu tinha muito a mania de bater, quando ia colocar, batia e ela fecha, e o carro continua falhando. Aí você pensa que é defeito na vela. Não, quando você tira foi o animal, no caso eu, que foi lá e bateu a vela, fechou. Aí, só que aí eu comecei a me policiar nisso. Aí é onde vem esse, mas você tem certeza? Eu falo, vai lá e vê. Por quê? Porque eu sei que eu já errei muito, só que ali eu sei que eu não errei. Não é aquilo, mas aí eu falo, vai lá e não. Já corrigiu os erros, já aprendeu. Vai lá, não. Mas ainda as pessoas ficam naquela tecla. Ai, será que eu aprendi mesmo? Deixa eu perguntar. Acontece. Qual é o mito mais comum que você ouve? Mito? Que a gente Que Peugeot não presta. Que Peugeot é 16 válvulas. Meu carro agora é uma Palio 16 válvulas. Gente, já escutei tanto. E todo mundo vira pra mim e fala, mecânica comprou uma Palio 16 válvulas. Eu falo, gente, mas o ruim não é o carro, é o dono. Essa Palio, ela tem toda uma história. E meu pai comprou ela e vendeu ela pra mim, mas quando meu pai comprou ela foi porque nós trocamos, não chegamos nem a fazer. Trocamos o motor dela, colocou o motor. Quando ela vinha pra oficina, ela tava perfeita. Chegava na mão do cara, ficava uma porcaria. Na nossa mão, ela tava perfeita. Na mão do cara, ela ficava uma porcaria. Aí meu pai tava com um carrinho de rolo, com meu pai mecânico, um mito de sobre mecânico, porque não é mito, todo mecânico é roleiro. Sempre tem um carro ali pra fazer um rolo, pra trocar, fazer isso, fazer aquilo. Aí meu pai tava com um carrinho, virou pra ele e falou, ó, já que a Palio tá te dando trabalho, eu tô com um carro assim, 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 dá a Palio aí, assume o restante aqui que tem, aí fez o rolo, beleza. Aí eu andei na Palio, me apaixonei e comprei. Desde que eu entrei dentro dela e comecei a andar, ela nunca deu problema. Sério? Da que nem o Peugeot. Eu falo pro meu pai, pai, acho que eu vou comprar um Peugeot. Um Maré. É um mito, não é que o carro é ruim. É que a peça é cara. Peugeot é francês. Francês tem peça cara. Muito caro. Então, esses mais novos, você vê que o custo dele é maior, mas também quem tem uma condição financeira melhor. Você não vê esse carro direto em oficina, você não vê esse carro quebrado. Por quê? Porque a pessoa ela tem aquela ciência, que tem que manter a manutenção em dia. Você pode ver que o Peugeot que ele dá trabalho para um mecânico é um Peugeot que está caindo aos pedaços, que o documento é todo fodido. Eita, falei palavrão. Que é só, sabe, é uma bola de neve. Sim. Então, é o carro que é ruim ou é o dono que não valoriza? Então, o Peugeot não é ruim, é mito. É que nem ontem e hoje eu atendi um cliente, que ele foi ontem e foi hoje, não sei. De um Honda. Qual é o Honda que dá trabalho? É muito raro você ver um Honda que dá trabalho, muito trabalho, uma vez que você cuida, certo? Aí o cara passou por falou ele que passou por baixo da ponte, tinha um buraco, o carro bateu no buraco, quebrou o para-brisa. Olha isso! Tá passando no buraco, quebrou o para-brisa. Que buraco era esse? A suspensão do carro toda lascada, toda. As duas moçonéticas estouradas, puxa da bandeira estourada, amortecedor estourado. O cara tinha um vazamento de óleo que tinha um pano no protetor. Do protetor de cárter, tinha um pano ali para chupar o óleo que caía de lá de cima, da junta da tampa de válvula. E tudo isso foi um buraco. Eu olhava assim, ele contando. A minha vontade de rir era tão grande, e eu me segurava. E ele falando.
Aí o mecânico olhava para mim, olhava para mim, olhava para o carro, olhava para o cliente, olhava para mim, olhava para o carro. Falei para ele, faz um vídeo, faz as fotos e deixa o resto comigo. Eu não vou ficar me dispondo, não. Eu falei, vou passar para a seguradora, tá, querido? Quando eu tiver liberação, eu te ligo. Não vou ficar me dispondo com o cliente. É mentira do começo ao fim. Ele nunca fez uma manutenção. Não faz. Entendeu? E aí passou no buraco, o para-brisa dele já devia estar quebrado. Ele não viu. Passou, deu aquela chacoalhada, a trinca abriu, normal, porque já estava quebrado. Exatamente. Entendeu? E aí foi a culpa da batida. A culpa Outro do mito, buraco. sabe qual é outro mito? Eu tirei o carro da oficina, guardei na garagem, nem andei direito e deu defeito de novo. Aí você vai na quilometragem. Não, você vê a quilometragem, você vê o cara, a mulher do cara, o cachorro, o tio, o papagaio andando a semana toda, porque a gente é oficina de bairro, então a gente vê toda hora. Toda hora. Eu nem andei com o carro direito. Eu olho assim, eu olho pra cara do meu pai e falo, termina aí. Tá bom. É complicado. Honda e Toyota, eu falo para os clientes, você comprou, perdeu o cliente. Porque o carro não dá manutenção. A manutenção do carro é troca de pastilha e troca de óleo. Troca de óleo, pastilha, troca de óleo, é isso aí. Esse carro ele não dá manutenção. Se o carro andar direitinho, ele não dá manutenção. Não. Eu comprei a carta da Renault. Mordi minha língua, né? Porque eu era a primeira pessoa a falar mal da Renault. A primeira pessoa no mundo a falar mal da Renault era eu. Tá sendo feliz. 6 meses no carro, ele só tem me surpreendido. Não consigo ter diferença, eu não vejo diferença dele para Pajero, não consigo ver. Ainda não tive situações em que eu falei assim, poxa, a Pajero era melhor. Não. O carro não é o carro, é o dono. Se todo mundo colocar isso na cabeça, sim, o carro não é o carro. E assim, esses carros de novos de hoje, eles te avisam de tudo. Né? Então, deixar um carro hoje a chegar de você não fazer manutenção nenhuma, é muito difícil. Estava andando essa semana, faltando 1000 km para fazer a revisão. Ele já avisou. Faltando 1000 km, depois, faltando 900. Aí eu fui lá, comprei as coisas, paguei semana, faz aí a revisão e depois apaga a mensagem. Aí, beleza, pagou, mas avisa de tudo. É uma coisa, acende a luz. Então, assim, é muita falta, às vezes, de responsabilidade com o próprio bem, não prestar atenção no carro que você está andando. Porque eles já avisam. E outra, barulho também, né? Barulho, tempo de uso. Que nem a correia dentada estourou. Meu amor, qual foi a última vez que você trocou essa correia dentada? Às vezes nunca nem trocou. Eu comprei o carro tem 4 anos, nunca troquei. Você não tá me ajudando. É borracha. Precisa me ajudando. Vamos lá. Você cresceu dentro de uma oficina. Qual é a primeira lembrança que vem à sua cabeça quando você pensa nisso? Não é lembrança, são histórias que, tipo, mesmo que a oficina não fosse a minha primeira opção antes, quando meu pai fala que eu sempre dei o famoso calundu de criança. Eu ia até a oficina com a minha mãe, quando tinha que ir embora eu chorava, eu queria ser de dentro da oficina. Ou bem lá no comecinho, quando meu pai começou, que eu gosto muito quando ele conta a história dele, que ele trabalhava durante o dia e à noite ele ia socorrer carro de clientes particulares que ele tinha. E ele era a caixa de ferramenta de um lado e eu do outro, porque eu fazia questão de ir com ele. Então, assim, eu era nova, eu não tenho lembranças disso, mas eu me sinto muito bem saber que a oficina sempre foi o meu destino. Quando eu vejo ele contando para as pessoas, tipo, eu olho e eu fico orgulhosa de falar, Deus me destinou aqui, a isso e é isso que eu tô seguindo. Isso é bom. Se chegar a ser bonitinho, fofo. Ai, meu Deus, que profunda. Quando era criança, você entendia o que significava aquele ambiente e só hoje você percebe o impacto daquilo na sua vida? Eu sempre vi a oficina como o ganha-pão de casa, né? Que mesmo eu trabalhando, minha irmã trabalhando, a gente sempre sabia que tudo vinha de dentro da oficina. E hoje em dia, que nem vendo tudo que eu fui, que antes eu não tinha muito isso na minha cabeça, mas o meu pai ele sempre conversa comigo e fala, olha, isso aqui foi você que me ajudou, isso aqui foi você que me ajudou, isso aqui foi você que me ajudou.
eu sinto mais. Tipo, antes era só o lugar onde eu chegava e falava, pai, me dá dinheiro pra levar pra escola. E hoje é o lugar onde eu penso, tal boleto vence tal dia, tal tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. Então eu acho que hoje o impacto pra mim... eu tenho 5 anos fixa, firme na oficina, mas de 2 anos pra cá, o impacto pra mim tem sido bem mais forte. E a próxima pergunta é bem parecida com isso, né? Em que momento você percebeu que a oficina não era só do seu pai, mas que também fazia parte de quem você é? Foi esses 2 últimos anos. Esses 2 últimos anos pra mim foi... Eu acho que foi quando meu pai falou assim pra mim, olha, eu já vou fazer 50. Meu pai agora tá com 51. Já vou fazer 50. Gente, ele é novo. Ele é novo. Eu achava que ele era um pouco mais velho. Não. E ele falou pra mim, daqui uns dias eu quero vir aqui só pra visitar. Então foi ali que eu comecei a pegar essa responsabilidade. Entendi. Antes eu falava a oficina do meu pai, agora eu falo a minha oficina. Porque não... eu tenho muito medo, mas é uma cobrança minha, que eu já falei, eu vou ter que começar a fazer terapia pra melhorar isso. Porque eu tenho muito medo das pessoas acharem que, tipo assim, eu tô ali pra tomar aquilo do meu pai. Mas, na verdade, eu tô ali pra dar continuidade. Pra, se Deus me livre, que demore muito pra isso acontecer, mas quando meu pai faltar, tem alguém que vai dar sequência no legado dele. No legado dele. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Teve algum dia que você pensou, isso aqui não é pra mim? Hoje, ontem, segunda-feira. Pensa, eu acho que até o meu pai, tem hora que meu pai vira e fala assim, eu vou vender tudo, comprar um caminhão e ir pra estrada. Porra, ele tem 30 anos de oficina. E ele pensa isso. Então, assim, trabalhar com o público, trabalhar na periferia, todos os dias põe em teste. Será que é isso aqui mesmo? Eu vou morrer fazendo isso aqui? Mas você sabe que acho que uma coisa que eu vejo que quando é o que Deus destinou para a pessoa, tem aquilo. Porque assim, minha mãe é uma dirigente religiosa. E tem dia que ela tá, tipo assim, como é que se fala? O humor dela, tá? Ela já não tem muito, né? Minha mãe já não tem pavio nenhum. E às vezes, assim, ela tá no extremo, ela fala assim, eu não quero mais saber disso, eu vou fechar esse barracão, eu não quero mais. Exatamente. Aí, 5 minutos depois, o telefone toca um cliente, eu falo assim, filho, vem aqui, calma, eu vou ver pra ti. Não, passa aqui, vamos jogar um Às vezes aí você fala assim, mas mãe, você não consegue. A gente fala, mãe, você não consegue ficar sem isso daqui. Isso daqui é a sua vida. A gente já entendeu. Quando é a nossa vida, a gente briga muito. Eu não sei, tipo, você, Michelle. Mas tem coisas que você olha, vamos supor, a sua casa. É o seu lar. Mas tem dia que você chega aqui e você não quer dobrar um edredom. Mas você abandona. Suas filhas tem hora que elas te dão um puta de um trabalho. Mas você abandona, você joga no mato. Porque é seu. É seu. E você tem que abraçar a causa, porque assim, é seu. Se você não cuidar, quem vai? E antes eu era muito ignorante, muito relutante, só que meu pai, que nem eu não sei como é a sua relação com a sua mãe lá, eu vejo que você é muito dedicada também. Sim. Pelas coisas que eu vejo. Então eu não sei se tipo, um dia você quer assumir como que é pra você, só que você busca da sua mãe todo o conhecimento, tudo de conhecimento que você puder. Por quê? Porque se um dia ela não tiver, você tem conhecimento. Exatamente. É justamente isso que eu tento fazer. Porque assim, ela fala, né? Inclusive assim, na festa que a gente teve de 40 anos dela, que ela fez o pronunciamento, ela falou, né? Eu lutei a minha vida inteira para construir isso daqui e para deixar para os meus filhos. Para os meus filhos continuarem o meu legado e honrar o meu nome. Então, cara, isso, assim, peso. Mano, te deu uma responsabilidade. A gente já sabia que a gente ia ter que viver aquilo assim. Eu e minhas irmãs, antigamente não. Antigamente, eu falo para vocês que a gente era bem afastada. Mas no dia que a gente entendeu que aquilo ali era a vida da minha mãe e que ela não ia abandonar aquilo e que era aquilo que fazia os olhos dela brilhar e que a vida inteira ela lutou para deixar aquilo pra gente, aí a gente mudou. Aí a nossa chave virou e a gente falou, não, a gente vai tomar conta disso daqui com você. Então, assim, hoje o barracão da minha mãe é um barracão legalizado, numa outra, a gente não está mais aqui na periferia, a gente já está numa região rural. Então, assim,
E essa questão de documentação, de jurídico é muito chata, mas ela queria, a gente foi até conseguir, a gente conseguiu fazer, né? Não é só um terreno simples, a gente é um centro histórico. Então, foi muita luta para conseguir chegar até aqui, né? Hoje a gente só mantém. Só que assim, hoje ela já tem 70 anos. Ela já não tem mais 18. Às vezes é o que eu falo pro meu pai. Então, você pensa que você é de ferro, mas você não é. Justamente isso. Aí é que eu falo com você. Porque aí a sua carga, hoje ainda, é grande. Mas à medida que vai passar o tempo, eu acho que vai ficar muito pior. Você sabe por quê? Porque além de você cuidar da oficina, vai ter aquele peso maior, que é o seu pai. É a saúde dele. Que é o que a gente tem hoje com a minha mãe. Hoje a gente protege a saúde mental, a saúde física da minha mãe o tanto que a gente puder. A gente arruma briga com meio mundo por causa disso. Por quê? Porque você não tem mais 18. Daqui a pouco não vai conseguir fazer os socorros que ele fazia, entendeu? A quantidade de clientes. Aí para fazer a galera, moldar a galera a esse entendimento, não só de funcionária, mas também de filha, de cuidado. Que eu acho que é onde o peso também fica maior. Já chegou um dia já de ter esse peso porque ele estava muito doente. E ele não aguentou ir trabalhar. Não, minto, ele foi trabalhar, só que ele estava muito, muito, muito mal. Nós ainda morávamos aqui no Capela, a gente não estava em Boaçu ainda. E ele ficou em casa. Essa foi a primeira vez. Ele estava com 47 por aí, 48. E o pessoal, o que seu pai tem? Meu pai não se sentiu bem, meu pai está em casa. O que seu pai tem? Meu pai não se sentiu bem, meu pai está em casa. E foi quando algumas pessoas foram chegando em mim falando, já vai se preparando, que não sei o que, já vai se preparando, mas não se preparando num modo ruim, se preparando tipo assim, daqui uns dias ele realmente não vem mais. Daqui uns dias ele vai visitar a sua oficina. Ano passado meu pai viajou 3 vezes. Nenhuma dessas vezes que ele viajou, eu acabei batendo um carro na hora que ele tava vindo embora e tal. Então, tipo assim, ficou esse peso de cuidar da oficina, resolver a situação do carro, resolver isso, resolver aquilo. Então, tipo assim, são coisas que ele sempre fala. Comigo aqui tá fácil, porque você tem eu pra resolver. Só que você tem que ser forte. Às vezes eu choro e você tá chorando por quê? Nada se resolve chorando. Às vezes eu penso que é uma brutalidade dele, mas eu sei que ele me preparando pro futuro. Na hora eu fico com raiva, não vou negar. Eu fico com muita raiva. Quero sair, eu quero ir embora, eu falo, esse lugar não me merece, eu sou mais que isso, que não sei o quê. Só que aí depois, quando você deita, que você coloca a sua cabecinha no lugar, você fala, não, realmente vai estar certo. Porque quando você tem esse peso, é muito. Mas, vamos lá. Em algum momento você sentiu que precisava provar mais para os outros pelo simples fato de você ser mulher? Todos os dias. É muito, assim, até eu digo que até na questão do uniforme. Até nisso você tem que provar que você não tem que vestir uma calça de moletom pra estar dentro de uma oficina mecânica. Eu não era muito vaidosa, mas hoje em dia eu sou muito vaidosa. Eu vou te mandar uns vídeos pra você ver eu mexendo em casa. Você já viu? Depois que a gente fica mãe, a gente vira mãe, a gente fica um pouco mais. No começo, quando são criancinhas, a gente ainda tá relaxada, mas você vê que depois que cresce. Porque eu também não era. Hoje eu falo, hoje eu tô aqui com a raiz gritando e eu tô puta porque eu não consegui fazer. Mas porque eu não consigo. Não deu tempo. Mas é vaidade. Mas é pura vaidade, mas uma vaidade que eu não tinha. Que nem o fato da unha. Mas você mexe em carro com essa unha desse tamanho? Eu falo, eu mexo com a mão, não é com a ponta da unha, não. Ou às vezes o cara, o que você tá fazendo aí com essa unha? Eu falo, um bolo. Eu tô mexendo, desmontando alguma coisa no motor. O que você tá? Um bolo. Porque não é possível que o ser humano vai vir me perguntar, eu com a cara no motor, perguntar o que eu tô fazendo com essa unha. Eu falo, gente, eu não vou tirar. É minha vaidade. Então, tipo assim, você tem que sempre... Não acredito que você... São as minhas unhas, porque o pessoal fica tipo, Adriana, eu falo, gente, é normal. Não uso luva, não. Já é só uma escovinha, nada com escovinha, minha manicure é boa.
Eu não vou nem perguntar de TI. Não vou nem perguntar de TI. Eu não gosto. Não gosto. Eu também não. Eu sei que todo mundo, mas tem que usar. Eu falo, gente, eu não gosto, não adianta. Mas assim, uma coisa que eu não gosto de usar TI, eu falo, é ruim isso, é péssimo pra gente, mas paciência. Mas assim, uma coisa que eu tento sempre é o sapato fechado. Não, eu uso bota. Eu não uso bota, mas assim, o tempo todo de tênis. É muito raro eu não ir trabalhar de tênis. Né? Assim, só quando não tem problema de retenção de líquido, tem que estar muito calor, eu tenho que estar muito inchada e o tênis não entrar no meu pé. Aí eu não realmente não vou. Mas geralmente eu procuro sempre, por questão de segurança, porque assim, nessa questão aí já é a segurança nossa. Isso. Andar, tem um rolamento no chão, você pode cair, pode quebrar alguma coisa, tá fazendo uma solda, a fagulha da solda. Se cair uma marreta já era. Caiu uma marreta no seu pé, acabou. Já era atestado obrigatório. Às vezes você tá fazendo... Quantas vezes, gente, eu não tava fazendo vistoria, vai passar entre um carro e outro, a placa. Rasga a calça. Uma vez, eu tenho uma cicatriz aqui, ó, na coxa. Sabe o que eu já fiz? De um farol, você acredita? Sério? Você sabe o que eu já fiz? Eu tenho umas manchinhas no bumbum. Porque eu sentei em cima do... Na preguiça, sentei ali do lado do meu pai pra conversar. Eu sentei em cima da bateria, a bateria tava vazando fluido. Eu fiquei praticamente nua no fim da oficina, porque aquilo derrete. Derrete. Eu já sentei. Meu Derreteu a calça assim, ó, no bumbum assim, e começou a queimar. E eu, pai, o que é isso ali? É o fluido de bateria. Gente do céu. Molecagem, meu pai fala, você tem, na época eu tinha 20 e poucos anos, mas fazendo coisa de moleque. Quem já se viu sentar em cima de uma bateria? Você não viu a bateria? Eu vi, mas tô na oficina. Nada vai me acontecer, eu sou intocável. Eu acho que eu pensei isso. Super-herói. Sou intocável. Vai achando, ai meu Deus, vamos lá. O que mais te machucou nesse caminho? E o que te fortaleceu? O que mais machuca são os olhares, né, de julgamento. As pessoas que não respeitam, ou as pessoas, os homens que não respeitam, que acham que, tipo, que a mulher você pode falar o que você quiser. Isso machuca muito. E o que me fortalece é o meu pai. Meu pai, ele é assim, a gente briga muito. Às vezes eu falo pra ele que eu não mereço o pai que eu tenho, porque eu já fiz muita merda pra ele. Mas o fato dele virar pra mim assim, falar... Às vezes ele não falar diretamente, mas as pessoas chegar pra mim e falar, seu pai falando de você na oficina dá maior orgulho. Aquilo dali me motiva todos os dias. Eu acho que é da cultura deles não fala. Né? Ele não fala pra mim, sua mãe não fala pra você. Não fala pra mim. Mas ela fala pra alguém. Mas ela que fala vai... pra todo mundo. Ela fala pros outros. Aí os outros falam assim, nossa, mas sua mãe tem uma admiração, sua mãe isso, sua mãe aquilo, sua mãe se rasga. Mas ela tem esse negócio de falar, né? De não falar. Às vezes, assim, por exemplo, que nem agora na formatura, quando eu liguei, eu tranquei a faculdade na pandemia. E ela ficou extremamente triste. Ela não teve coragem de me falar que ficou triste na hora. Depois de dias, ela pegou e falou assim pra mim, eu fiquei muito triste, porque você deixou de estudar. Era o meu maior sonho, era que você se formasse. E, cara, e assim, e era o meu também. Sempre foi o meu também. E eu falei assim pra ela, calma, mãe, eu vou voltar. Aí passou a pandemia, aí tudo, eu falei assim, eu vou voltar. Aí no dia que eu mandei um e-mail pra faculdade, não falei nada. Mandei um e-mail pra ver se eu conseguia voltar, não ter que cursar tudo de novo. Porque se tivesse cursar tudo de novo, eu ia. Mas eu não queria, né? Falei, vamos tentar, né? Vai que. Aí eu peguei, mandei e-mail, aí quando eles aceitaram, que eu podia ir lá, que eu não precisava fazer tudo de novo, que eu podia fazer por eliminação de matéria, na hora eu liguei pra ela. E aí eu senti na voz dela. Você sente, você conhece? Ainda bem que você não. Aí no último dia de faculdade também eu liguei pra ela, eu apresentei meu TCC, entrei dentro do meu carro, liguei pra ela e falei assim, pronto, seu sonho está realizado, eu acabei de falar, no meu último dia de aula, eu acabei de apresentar o TCC. Estou formada. Agora só esperar o dia da... Não. Aí ela não viu, eu mandei o áudio. Daí eu liguei, ela não atendeu, eu mandei o áudio. Aí no outro dia de manhã, às 5 e pouco da manhã, ela mandou o áudio. E falou assim, parabéns, minha filha, mas tudo isso é mérito seu. Eu falei assim, tudo bem que é mérito meu, mas se não fosse você me incentivar,
Se não fosse você me dar a mão, se não fosse você ficar o tempo todo ali, volta, volta, volta. Se não fosse você cuidar das minhas filhas para que eu pudesse estudar, eu não teria chegado até aqui, eu não teria conseguido. Então, assim, é mérito não, não é só mérito meu, é mérito nosso. Porque é uma realização. O maior sonho da minha mãe é eu terminar a faculdade de Direito. Aí eu sou formada em administração, tô fazendo o técnico em RH para ajudar meu pai na oficina nessa questão de funcionário. E eu falei, eu vou voltar para de Direito. Eu estou me preparando por conta disso, porque eu tranquei na pandemia, e tem todo esse tempo, o pessoal fala, você não vai conseguir mais, que não sei o que. Eu falei, não, para tudo nessa vida tem um jeito, a gente vive no Brasil, para tudo tem um jeito. Às vezes você manda e-mail, explica a situação, e às vezes você consegue por eliminação de matéria, você nem precisa fazer tudo de novo. Aí, e a minha mãe também naquele fator, a minha mãe ela é muito bruta. O meu pai, ele é o mais carinho, mais, tipo... Eu e meus irmãos somos muito mimados pelo meu pai. Mas um dos incentivos também é a minha mãe, que a minha mãe, ela tem, que nem o atestado que ela fez no dia do meu aniversário, ela colocou assim, minha amiga, minha companheira, minha filha e minha mecânica. Então, tipo assim, se eu olho e falo, a velha tem orgulho. A velha tem orgulho. Tipo, não fala, eu te admiro. Não, que às vezes a gente quer uma aprovação que é nossa. Da cabeça nossa. Isso. A gente pensa assim, mas... Tem que falar toda hora, a gente precisa de uma aprovação toda hora. Porque uma coisa que eu vi que eu tenho pra mim, eu digo que eu tomei uma decisão na minha vida que eu falo, eu vou viver pros meus pais até o último dia da minha vida. Então, assim, nesse eu vou viver pros meus pais, quem escolheu fui eu. Só que a minha mente fica naquela, eu preciso que eles aprovem isso todos os dias, e eles não precisam aprovar nada. O simples fato deles pegarem na minha mão e tá ali, vai, filho. Mas às vezes o nosso inconsciente quer, né? Fala assim, a minha mãe isso, tipo assim, eu queria que minha mãe falasse isso, eu queria que minha mãe falasse... Mas assim, ela já sente tanto, né? Eles já sentem tanto pela gente viver assim o dia a dia. E aí e você vê que eles não precisam falar. E às vezes assim, um pouquinho que fala. Não, aquilo ali já não é. Você tá caminhando aí, ela fala assim, entendeu? Vai embora, vai embora. E como é que é assim, você fala muito do seu pai, mas assim, como que é trabalhar com ele? Aonde vocês se parecem e onde vocês se chocam muito? Onde eu não me parecia, mas eu passei a me parecer com tudo que ele vem me ensinando é ter o coração bom. Eu não tinha, eu era uma pessoa muito ruim. Pra mim te ajudar, nossa, você tinha que... Hoje em dia eu vejo que eu peguei esse traço dele pra mim. Tipo, eu tento ajudar, eu tento acolher as pessoas. Antes eu sabia falar não, hoje em dia eu tô tentando voltar a ser essa pessoa que sabe falar não nas ocasiões corretas, porque meu pai ele é uma pessoa muito boa, extremamente boa. E onde a gente se choca muito é as nossas opiniões. A gente